Ludmila Console. Boa noite. Irmãos queridos, já estou aqui, estou dando só aquele prazozinho aí de brasileiro, né? Para todo mundo chegar. Ok. Oi. Acho que todo mundo me ouviu. O que eu estou dizendo é que 8h05 a gente começa, tá? Tá bom, Antônio. Em respeito ao pessoal que foi pontual. Tá ok. Pessoal que, por favor, quiser já mandando perguntas aqui, pode mandar. Gente, vamos começar? Deixa eu só admitir mais umas pessoas aqui. Tá bom. Admitir mais. Tá bom. Irmãos queridos, já estou pronto aqui, a hora que quiserem começar, tá? Só o que quiser já colocar as perguntas ou fazer direto, só levantar a mão, por favor. Boa noite para todos, fiquem à vontade. 8h06, já podem começar a fazer as perguntas relativas às aulas de hoje ou eventualmente algum assunto que queiram tratar. Assunto pode ser filosofia, ética, assuntos contemporâneos, tá? Ou então assuntos referentes às aulas, né? Nós tivemos... Eu subi um Zoom ontem ou hoje, não me lembro, e mais 2 aulas sobre a Trindade e a doutrina da autoexistência de Deus. Então, agora nós vamos numa batida só. Eu prometo a vocês que até novembro todos os principais artigos de fé da teologia reformada serão tratados por mim no nosso curso. Ok. Primeira pergunta vai ser da Daniele. Daniele, pode desmutar e fazer a pergunta? Boa noite, Posso sim, boa noite. Pastor Antônio, é um prazer falar com o senhor e boa noite a todos os irmãos. Prazer, Daniele. Eu resido aqui em Garanhuns, Pernambuco. Olha. A mais ou menos 300 quilômetros de Recife. Bom, pastor, tenho acompanhado suas pregações e tem sido muito edificante para a minha vida. Até meu esposo, que não é evangélico, gosta muito de lhe ouvir. Ah, que legal, que legal. Acha muito sensata as suas falas. Enfim, tenho acompanhado o discipulado e assisti a aula da Trindade e tenho uma dúvida, parece boba, mas gostaria de saber o que o senhor sabe, né, a respeito da origem da doutrina da Trindade. Olha, a origem, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não existe. Não tem um texto bíblico que fale sobre a palavra Trindade. Agora, é tanta informação referente ao tema que aprouve aos teólogos cunhar essa palavra, que melhor traduzia uma doutrina presente nas Sagradas Escrituras, porque ela enfatiza a unidade e a diversidade da divindade.
é o único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, porque você observa nas Sagradas Escrituras os seguintes fatos: que a Bíblia ora apresenta a Deus como um pai, ora apresenta a Deus como um filho, ora apresenta a Deus como o Espírito Santo. E então nós podemos ser levados a pensar na seguinte coisa: então, são 3 formas diferentes do único Deus se manifestar. O problema, ele se torna complicado quando você vê o filho conversando com o pai conversando com o filho, o Espírito vindo sobre o filho e declarando que havia sido enviado ao mundo para falar do filho. Então, os teólogos disseram o seguinte: olha, é evidente que o cristianismo ele não é politeísta, é evidente que a Bíblia não ensina a existência de três deuses, mas é evidente que há uma subsistência tripessoal no único Deus, sabe? E que, portanto, ele é o único Deus, porém, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa que impressionou muitos teólogos, que impressiona qualquer estudante atento das Sagradas Escrituras, é o fato de que a essência das 3 pessoas é a mesma. Então, os 3 são iguais em santidade, em sabedoria, em poder. Os 3 são dignos de ser adorados. E é justamente em razão deles serem portadores da mesma essência que nós somos levados a pensar nesse estado de bem-aventurança eterna do Criador. Porque você imagina o que significa essa relação dentro da divindade, né? Porque o pai não é o filho não é o pai. Contudo, são possuidores da mesma essência. Então, você é levado a pensar no seguinte: o que é um ser infinito em sensibilidade estar diante de um ser infinito em beleza, em santidade, em amor? Por isso que o Deus da Bíblia ele é considerado um Deus feliz, em razão dessa comunhão entre as 3 pessoas da Trindade Santa. Então, isso, é um pilar da fé cristã. Eu acredito que nós não podemos negociar essa doutrina a ponto de não estendermos a destra da comunhão a quem nega a doutrina da Trindade. Perfeito, pastor. Muito obrigada. Nada, minha querida. O PP está por aí? Oi, Antônio, estou. Oi, PP. Alguém passou alguma questão? Até agora não, mas aí você estava falando, eu estava lembrando que você disse um negócio agora no final, de não estender a destra da comunhão para quem nega a doutrina da Trindade. Já surgiu aqui um porquê. O porquê seria tão radical isso assim. Porque ela diz respeito, essa doutrina diz respeito à essência de Deus, ao ser de Deus, né? Você não acreditar você negar a Trindade
pode significar as seguintes coisas. Em primeiro lugar, você negar a divindade de Cristo, ou negar a pessoalidade do Espírito Santo. Pode significar também você dizer que Deus ora se revela como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Então, aí você causa completa ruína ao que de mais existe, ao que de mais belo existe nessa revelação, que é esse amor presente entre as pessoas da Trindade. Você pensar, por exemplo, quer dizer, de um ser infinito se submeter a um outro ser, de o Filho glorificar o Pai glorificar o Filho, o Espírito glorificar o Pai e o Filho, isso é um negócio extraordinário. Sabe? Então, essa trindade chamada de econômica, que faz com que cada pessoa tenha um papel na obra da salvação, o Pai elegendo, o Filho salvando na cruz, né, morrendo sacrificialmente, o Espírito Santo regenerando, sabe? Santificando, convertendo. Quer dizer, você vê esse pacto, você vê essa harmonia, você vê essa aliança que antes da aliança de Deus com o homem é encontrada nas Sagradas Escrituras, que é a aliança no âmbito da própria Trindade. Houve uma aliança aqui em teologia chamada de Pacto da Redenção, o pacto que as três pessoas da Trindade fizeram de redimir a igreja. Né? Então, isso é um negócio extraordinário. Você negar isso, imagina. Sabe? Como é que é o fim? Isso é inegociável. Então, é derrogatório da glória de Deus você negar a existência tripessoal. Ou por diminuir a glória do Filho, negar a sua divindade, por exemplo, ou então de você dizer que na cruz o Pai morreu. Sabe? Que quando o Pai diz para o Filho, tu és o meu Filho amado em quem me compraz, o Pai estava falando consigo mesmo, ou estava falando com uma criatura. É inimaginável. Não temos como negociar. São doutrinas que, se você tocar nelas, elas representam a completa descaracterização do cristianismo. Então, você pode pensar em algo como sistema de governo eclesiástico, episcopal, assembleiano, ou conciliar, né, presbiteriano. Você pode ter a sua preferência e isso não vai causar nenhum dano na fé cristã. Agora, negar a Trindade é o fim, né? É o fim. Nós estamos aqui unidos em torno de algumas crenças em comum, crenças que nós temos como essenciais. E entre essas crenças, a doutrina da Trindade. Né? Alguma outra questão? Sim, Antônio, tem uma aqui que é a seguinte, Antônio, Atanásios contra o mundo é defesa da Trindade? Sim, Atanásios contra Mundum. Na verdade, é da Trindade, mas, acima de tudo, uma defesa da divindade de Cristo. Por que Atanásio contra Mundum? Atanásios contra Mundum? Porque Atanásio ficou sozinho. Atanásio ficou sozinho no momento em que o arianismo estava levando de roldão as igrejas da fase inicial da era cristã. E Atanásio ficou ao lado da doutrina, defendendo a divindade de Cristo, consequentemente, defendendo a doutrina da Trindade. A história de Atanásio é a prova de que uma maioria pode estar enganada, que a verdade não está... Quer dizer, você não vai chegar à conclusão sobre o que é verdadeiro em teologia convocando uma assembleia para que os reunidos em assembleia escolham, por votação majoritária, qual é a doutrina verdadeira. O tribunal é a Bíblia. E um homem, portanto, com a Bíblia nas mãos, ele pode estar ao lado da verdade revelada e contra o mundo, contra a maioria da igreja. Sabe? E, em geral, quer dizer, esses são os homens aos quais nós devemos muito.
sabe? Nós devemos muito a esses homens. Nós devemos a um homem, por exemplo, como Atanásio, como Agostinho, que defendeu a doutrina da eleição eterna, que combateu o pelagianismo, que é tão contrário à graça soberana de Deus, né? Que milita contra o conceito de graça. Mais adiante, Lutero, com a doutrina da justificação pela fé, ou Gratian Machen, defendendo a inspiração das Sagradas Escrituras no início do século XX. E eu diria, hoje, no Brasil, guardadas as devidas proporções, todos aqueles que não se silenciaram diante da aliança que a Igreja fez com Bolsonaro. Então, você fala de divisões dentro da Igreja, em que uma grande maioria, em tese, tem mais força política, força de contexto de maioria, tem mais gente. Estar errado e tem alguém que, em nome da fé, resiste, né? Você não pode, por exemplo, dizer que a verdade ela é definida por um homem, por um papa, sabe? E que para a Igreja, então, estabelecer uma doutrina, que é necessário que ela se reúna em concílio e que a maioria defina o que a Bíblia, né, ensina. Não é assim, sabe? A disputa sempre é no campo da exegese, da interpretação, e a história de Atanásio prova isso. Como é que um homem pode ficar praticamente sozinho, lá da verdade, e uma igreja inteira ser levada no roldão. Então, daí a necessidade, esse é um pressuposto da reforma protestante, daí o livre exame das Sagradas Escrituras, daí essa independência de pensamento que nós temos que ter com relação à totalidade da igreja, daí o respeito que devemos ter pela nossa própria consciência, se a nossa consciência nos leva a negar aquilo que uma maioria ensina, que fiquemos com a nossa consciência, sabe? Agora, é fato que quando você está sozinho contra uma maioria, pode acontecer de você ter se tornado uma pessoa excêntrica pelo pior motivo, sabe? Então, quando você está vivendo um momento excepcional desse de vida, é muito importante saber se, de fato, você está reproduzindo, reeditando a experiência de Atanásio. Você está sozinho porque você realmente ama Deus e preferiu ficar do lado da sua verdade revelada, ficar do lado da maioria. Isso requer muita, eu diria, isso requer muita firmeza de caráter, porque a coerção levada a cabo pela igreja, ela é violenta. Vou te dizer, você hoje não tem mais fogueiras literais queimando pessoas, mas é o que acontece com a reputação de homens e mulheres que se levantam contra o que muitas vezes está sendo ensinado pela maior parte da igreja. Antônio, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Emerson, muito interessante. Antônio, qual a sua opinião com relação à dificuldade de alguns irmãos que professam a fé cristã saber que as boas obras somente servem quando são feitas para a glória de Deus? Ou dizer isso está equivocado? Olha, é bem verdade que é importante que entendamos que alguns irmãos desses que enfatizam a obra em detrimento da fé, que muitos desses o fazem pelos melhores motivos, que a Bíblia fala muito sobre o fato de que pelo fruto se conhece a árvore. E muitos também enfatizam o papel das obras em razão da presença na vida da igreja da graça barata. Então, de pessoas que celebram uma graça que faz com que a pessoa se sinta no direito de ser muito má porque Deus é muito bom, sabe?
Então, esse é um lado, né? Então, pessoas que põem essa ênfase quando vêm homens e mulheres abusando dessa graça, sabe? Brincando com essa graça. Então, agora, contudo, o caminho das obras como meio de obtenção de segurança de vida eterna é um caminho sem saída, né? Porque essa que é a questão. Se o caminho é o amor, fica essa pergunta: quanto de amor eu tenho que praticar para poder me sentir salvo? Sabe? Quais obras eu ainda preciso cumprir a fim de que eu obtenha a certeza de que Deus se tornou propício a mim? Sabe? Então, esse é um caminho, é um labirinto mental infernal. Sabe? Você, então, ao ser confrontado por Moisés, ao ser confrontado pela lei, procurar usar a própria lei para se defender, né? Nós sabemos que tem algum microfone aberto aí, está fazendo bastante barulho, né? Então, isso significa você querer usar um instrumento de morte a fim de se assegurar da sua participação da vida, que só Cristo pode oferecer. Então, vamos lá. A pergunta, pode repetir a pergunta do Emerson ou PP, para ver se eu respondi corretamente? Posso. É porque ele está colocando que alguns irmãos cristãos têm dificuldade de entender que as boas obras, elas só servem se feitas para a glória de Deus. E algumas pessoas têm dificuldade de entender porque elas olham uma pessoa não cristã fazendo boas obras e elas entendem que isso é aceito por Deus. Vamos procurar entender o ponto. Veja só. Vamos lá, vou fazer uma afirmação horrorosa. As boas obras dos ímpios, dos não regenerados, daqueles que não creem no Evangelho, elas são consideradas pecado pelas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque elas não partem do princípio, vamos assim chamar de qualificador, que qualifica as obras, que faz com que as boas obras sejam consideradas como tais, que é o amor. Então, aí fica essa pergunta. Bom, se as boas obras dos ímpios são vistas como pecaminosas aos olhos de Deus, por que uma pessoa, então, deveria praticar as boas obras? Por que a igreja deveria estimular os ímpios, mesmo sem fé em Cristo, fazerem aquilo que é honesto, que é justo, né? Que é correto? Bom, porque é melhor você praticar o bem movido pelo pecado, né, pela falta de amor, a você praticar o mal. É menos ruim. Agora, há uma passagem do livro de Hebreus que nos ajuda a entender o ponto perfeitamente. Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Talvez o ponto se torne mais claro ainda se nós pensarmos no relacionamento de um homem com uma mulher. Então, vamos pensar num homem
que seja um excelente provedor. Ele mantém a despensa cheia, ele paga as contas, ele convida o seu cônjuge, a sua mulher, para o cinema, para jantar fora, coisas do gênero. Mas ele mantém um caso com uma pessoa. A questão é a seguinte: que leitura você faria de um amor como esse? Vamos imaginar uma mulher que cuida com zelo da roupa do marido, oferece à família uma boa refeição, sei lá, excelente dona de casa. Mas, de igual modo, ela tem um amante. Então, quer dizer, o básico da relação está equivocado. E o que se pode dizer é que são encontradas obras compensatórias, quer dizer, que compensam, quer dizer, aquilo que de mais basilar existe na relação, que dá sentido a todo o resto. Então, eu fico a pensar assim: qual homem ou qual mulher toleraria, sabe, ser objeto desse amor sem afeto, no qual o que se faz, sabe, é feito pelas mais diferentes motivações, exceto o amor. Então, aquilo que, quer dizer, a espécie de relação que nós não gostaríamos de manter com ninguém, que nenhuma mulher gostaria de manter com um homem, nenhum homem gostaria de manter com uma mulher, surpreendentemente é apresentado nas Sagradas Escrituras como uma espécie de relação que Deus não quer manter com nenhum ser humano. Ele quer ser amado. Praticar o bem para a glória de Deus significa você ser movido pelo sentimento que faz com que Deus receba a boa obra como tal, que ele veja a obediência como expressão de amor. Então, é inimaginável. Você vê que muitas... aquilo que alguém já disse. As boas obras dos ímpios são vícios esplêndidos. Na verdade, são obras extraordinárias de compensação. Eu me lembro de uma vez, conversando com aquele psicanalista famoso, Eduardo Mascarenhas, eu acompanhei nos últimos dias de sua vida. Ele foi casado com uma atriz chamada Cristiane Torlone. E numa das nossas saídas para almoçar em Ipanema, eu me lembro dele ter me falado de uma história, de um conto do Nelson Rodrigues, sabe? Em que ele, que explorava tanto essas contradições humanas, tem um conto que ele descreve um homem apaixonado por uma mulher, sabe? Contudo, uma mulher irascível, uma mulher assim de um temperamento muito duro que o fazia sofrer muito. Agora, exceto quando ela mantinha um relacionamento extraconjugal. E nessas ocasiões ela se tornava a pessoa mais doce que se possa imaginar dentro de casa. E o que o Nelson Rodrigues descreve é o drama desse homem, que amava essa mulher,
não queria ficar longe dela, que sofria quando ela se mantinha fiel e que vivia o céu quando ela quer dizer, se tornava infiel a ele. Sabe? Então, me parece que ninguém quer ser amado nessa base. Né? Nós queremos que, né, o buquê de flores, sabe, seja a expressão de amor. Né? E Deus é assim. Por isso que o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, com todo o teu ser, vontade, coração e mente. Respondido aí, tá bom? Pergunta do Davi. Antônio, em razão da Trindade, as orações, são feitas ao Pai e não ao Filho? Está correto? Não, a Bíblia apresenta os discípulos orando a Cristo, não é? Então, e também os discípulos orando ao Pai, sabe? Isso aí a Bíblia não prescreve, sabe? Essa história de que a oração deve ser feita ao Pai, no Espírito, por meio do Filho. Não, você vê o Senhor Jesus em pé, né, ao lado do trono do Pai, Estevão morrendo, Estevão orando a Cristo, sabe? Para que ele recebesse o seu Espírito. Então, nós vemos no Novo Testamento repleto de orações feitas pela Igreja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? E o Senhor Jesus estimula a Igreja a fazer suas orações a Ele. Me pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Então, né, eu me pego assim, às vezes orando ao Pai, às vezes orando ao Filho, às vezes invocando o Espírito Santo, às vezes eu me pego agradecendo. Tem um hino, né, que a gente cantava muito quando eu me converti. Nem sei se a maioria aqui o conhece, né? Mas ele dizia assim: Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. A segunda estrofe: meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. E a terceira estrofe é a seguinte: Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, entre nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Então, esse é um hino no qual o adorador, muito bem feito, muito bonito, sabe? Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, é isso. Né? Não vou cantar aqui que é ridículo, né? Eu desafio até batendo palma. Então, esse é um hino bíblico, né? Que ele é trinitário. Okay. Lembrar que na passagem do Gadareno, né, Antônio? Demônios oram a Jesus, né? Também, é verdade. Você reconhece a autoridade de Cristo. A gente leu essa passagem num dos cultos, acho que 2 semanas atrás. É verdade. E, olha, eu vou até mais longe. Embora Deus seja apresentado como Pai, sabe? Eu não vejo nenhum motivo para você não, nos seus momentos de oração, de você não ver esse Pai o acolhendo como uma mãe, sabe? E eu, por exemplo, que me considero ter sido mais amado pela minha mãe do que pelo meu pai, a ideia de um Deus Pai que ama com amor maternal, ela me é muito cara, sabe? Muito, muito cara. O amor feminino sempre foi marca presente na minha vida, sabe? Eu sempre assim, fui objeto de muito amor por parte das mulheres, a começar pela minha mãe, sabe?
Então, esse amor, né, por isso que lá está lá o Salmo, né? O Salmo não, Isaías 54. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, que sou a mãe de Israel, não me esquecerei de ti. Então, é uma loucura você dizer que não há essa dimensão no amor de Deus. O amor materno, o amor que uma mulher sente por um homem, uma mãe sente por um filho, esse amor tem uma origem, sabe? E essa origem é o Deus inventor do amor, né? E que é um pai que nos ama com amor de mãe. Ok. Eu não sei se eu identifiquei, essa era a pergunta do Davi. Obrigado, Davi. E agora tem uma pergunta aqui da Daniele que é muito interessante. Já fizeram essa pergunta numa outra aula e não deu tempo de eu colocar, mas hoje voltou. É a seguinte, Antônio, como explicar a passagem quando Jesus fala que o dia da sua segunda vinda nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai sabe? Ela diz que é um mistério para ela, essa passagem. Mas é a segunda natureza humana. É a dificuldade que temos de, ao lermos o Novo Testamento, fazermos essa separação entre o Deus Filho, e que no dia da sua morte continuava governando o universo pelo poder da sua palavra, sabe? E o Deus Filho que se manifestou na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Jesus Nazareno. Então, o Deus Filho, o encarnado, o Deus que nasceu literalmente, quer dizer, de Maria, né? Não que Maria tenha gerado a segunda pessoa da Trindade, mas ali nasce o Deus homem, não? Então, esse Deus... Qual é a questão mesmo? Qual foi sim, esse Deus homem, ele nos é apresentado nas Sagradas Escrituras. Eu acho que eu estou um pouco cansado. Esse Deus homem nos é apresentado nas Sagradas Escrituras com fome, com sono, às vezes demonstrando uma decepção, né? Assim, uma tristeza, uma certa... Como é que eu poderia dizer? Sabe? Tem horas que você vê Jesus na sua humanidade entristecido, decepcionado, sabe? Assim, sabe? Mas, poxa, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda me pergunta onde está o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe? Então, esse Jesus, o Jesus nascido de Maria, o Jesus segundo a sua humanidade, aquele Jesus que ficou cansado e precisou dormir no barco, na travessia do Mar da Galileia, esse Jesus não teve acesso a essa informação. Esse é o sentido, é a única interpretação racional para essa declaração. Porque você dizer que a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, a palavra, não tem algum acesso a uma informação que está na mente do Pai, isso significa você dizer que o Filho não é onisciente. É um absurdo. Então, sempre que lidarmos com essas questões difíceis nas Sagradas Escrituras, nós devemos nos afastar delas, a fim de nos aproximarmos gradativamente, de modo que esse approach seja feito a partir daquilo que temos como líquido certo, daquilo acerca do que não há dúvida. Não há dúvida de que aquele Jesus de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que esse Jesus era óbvio, ele sabe o dia da sua vinda, foi decretado pelo Supremo Concílio ali, né?
pela Trindade Santa. Agora, o Jesus homem, não. Essa é a única interpretação que faz sentido à teologia do Novo Testamento. O que mostra, portanto, a importância de nós entendermos o sistema na hora de fazermos a interpretação de textos bíblicos. Nós não podemos jamais fazer uma interpretação da Bíblia que cometa violência contra outras porções das Sagradas Escrituras. Então, é isso. Tá? Recebi uma, Mateus, antes de você, porque eu recebi uma aqui no WhatsApp, Antônio, baseada na sua resposta, que diz o seguinte: Antônio, você falou que a oração que chama Santa Maria, Mãe de Deus, é correta? Foi isso? Não. A expressão Mãe de Deus está correta? Desculpa. A expressão Mãe de Deus está correta, Antônio? Não, em algum sentido? Não, ela não é Santa Maria, Mãe de Deus, não. Depende, veja só, isso vai depender do sentido que você atribui à declaração. Você dizer que a criatura Maria gerou o verbo que estava no princípio, sabe? Que criou os céus e a terra, isso é uma contradição. É óbvio que ela gerou o corpo, sabe? Gerou o Cristo, que foi unido ao Logos, ao Verbo, à palavra eterna, sabe? Então, tem certas expressões, certos vocábulos, certas palavras que nós devemos evitar a fim de não criar confusão na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando alguém diz que é um apóstolo, sabe? Por mais que essa pessoa tente fazer uma análise, vamos assim dizer, etimológica do texto, dizendo que significa enviado, nesse sentido, todos nós somos apóstolos, fomos enviados, blá, blá, blá. É desnecessário, porque isso gera tanta confusão. Calma aí, você é apóstolo, mas é o quê? Apóstolo da mesma linha, sabe? Quer dizer, você faz parte da cadeia sucessória daqueles homens extraordinários que escreveram de modo inspirado, porta-vozes da revelação do Pai, que tinham credenciais apostólicas, o poder para operar milagres e com isso confirmar a origem divina da sua doutrina. É isso. Né? Então, não vale, eu acho que primeiro que orar a Maria, com todo respeito, né? Eu vou dizer que isso para mim também é uma coisa que o meu abandono do catolicismo não foi uma coisa assim, porque a ideia de você ter uma mãe é muito legal, sabe? Essa mãe, Maria é só doçura, Maria é só amor. Maria, você não vê Maria com um chicote entrando no templo, expulsando lá os vendilhões, embora haja amor nisso. Maria só acolhe. Então, você poder orar uma pessoa assim, mas é aquilo que eu acabei de dizer, né? Eu não preciso de Maria. Eu tenho o Deus que ensinou Maria a amar, que criou Maria à sua imagem e semelhança. O Deus que inventou a mulher, né? Que ao inventar a mulher, inventou o que mais belo existe na sua criação e o amor mais ardente que eu pude conhecer na vida. Obrigado, Antônio. Mateus, pode desmutar, querido? Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta aí, à vontade. Boa noite, irmãos. Graças e paz. A minha pergunta é em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. O enfoque da pergunta é nos céus. O céu, a Bíblia fala, vou tentar pôr em minhas palavras, como se fosse um intermediário entre a nossa vida terrena e entre os novos céus e a nova terra, que é a restauração de todas as coisas. Não, isso aí é uma terminologia, ela é intercambiável, sabe? Nos céus, ou no céu, sabe? É a mesma coisa. São formas diferentes de se falar sobre o mesmo,
sabe? O mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma realidade. Sabe? A usar no plural, que você não tem... mais uma vez, a gente volta. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Sabe? Onde encontrar nas Sagradas Escrituras alusão a mais de um céu, a 2 céus ou 3 céus, sabe? Então, isso é aquela coisa, né? Também aquela mesma discussão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os nossos irmãos, amigos católicos declaram que nós temos um anjo da guarda, sabe? E cada um de nós tem esse anjo designado que nos acompanha, que cuida de nós. E os evangélicos, historicamente, dizem que, olha, o ponto não é esse, se é um, são vários, se eles mudam de turno, sabe? O fato é que a igreja é objeto do cuidado dos anjos, que são espíritos ministradores a favor de todos aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, a mesma coisa se aplica à palavra céu. Pai nosso que estais nos céus, sabe? Então, ele está no céu, nesse céu azul que a gente vê, sabe? Que, do ponto de vista fenomenológico, era interpretado de uma forma diferente pelos antigos, daquela que nós interpretamos hoje, sabe? Então, nós sabemos que ele não é de aço, né? Que ele pode ser perfurado, que ele pode ser que é só oxigênio, né? Atmosfera. E esse céu, onde a glória dele se manifesta de uma forma toda especial. Essa esfera, onde ali Cristo está na presença da igreja triunfante. O céu, nesse sentido, ele, talvez, quando Deus criou o homem e pôs no Jardim do Éden, o céu, talvez, nessa forma falando, já seria talvez o plano de Deus para o homem, ou o céu foi como se fosse um contraponto à rebelião do homem, por exemplo, por o homem ter pecado e morrer, do homem, não, vamos dizer assim... Não, o ensino reformado, suas perguntas são muito boas. Sabe? O ensino reformado, e que me parece bíblico, sabe? E é bem verdade que algumas questões também a gente afirma por força de raciocínio lógico, sabe? Então, nós pensarmos num Deus que cria um céu depois de ser surpreendido pela queda, significa, portanto, nós pensarmos num Deus que foi pego de surpresa, num Deus que vai adaptando os seus planos às mudanças que ocorrem debaixo do Sol, nesse planeta, sabe? É um Deus que está sujeito ao arbítrio humano. Então, os homens vão estragando e Deus vai consertando. Por mais difícil que possamos... por mais difícil que seja para que nós compreendamos, o decreto de Deus é um só. E que, na eternidade, ele decretou todas as coisas. Por isso que Cristo foi crucificado antes da fundação do século. Me lembro de ter visto uma pessoa um dia pregar que Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Sabe? O apóstolo Paulo declara: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, sabe? Aprove revelar o seu filho, sabe? Então, o plano, o decreto é um só, sabe? O alvo maior é a glória de Deus e um povo separado por Deus para eternamente ter prazer nessa glória, na contemplação dessa beleza. Essa é a meta final. Agora, ele decretou os meios conducentes à realização desse grande sonho. E nós podemos dizer, sem medo de estar errados, por mais que isso cause embaraço, que ele decretou a queda. Certo, entendido. Porque se Cristo morreu antes da fundação do mundo, Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da queda, Deus já havia decretado a morte do seu único filho.
Sabe? Como é que a morte do seu único filho vai se tornar mera contingência? Ele morreu, como poderia não ter morrido se tudo tivesse dado certo. Até você apelar para a onisciência de Deus, por isso que muitos, ao negarem a predestinação, a eleição, os decretos eternos, muitos acabam negando a onisciência, porque o problema é a onisciência. Ora, se ele sabe de antemão que alguma coisa vai acontecer, e mesmo assim ele decide que tal aconteça, sabe? Ao decidir que acontecesse aquilo que de antemão ele sabia que iria acontecer, ele não estaria decretando o que de antemão sabia que aconteceria? Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, você vai estar acabando com minha noite, está trazendo confusão para a minha cabeça, para a minha fé. Não, você acha que eu estou no barco contigo? Estou usando aqui a terminologia da praia aqui do Rio, estou no mesmo veneno, mesma situação, igualzinho a você, perplexo, não entendo nada. Eu só estou dizendo o que a Bíblia ensina. E não venha para cá esperando de mim para resolver os seus problemas teológicos, não. Eu só espero com simplicidade dizer o que a Bíblia ensina. Agora, você me pedir para explicar isso, eu não tenho a mínima condição, não fui habilitado. E, olha, Calvino, nenhum deles também me ajudou em nada. Porque senão eu estaria aqui falando em termos tais que todos diriam, Antônio é um gênio, mas nenhum deles me ajudou. Porque nenhum deles também recebeu ajuda para resolver o problema. Sabe? Frequentemente eu vejo nessas obras teológicas, boas obras teológicas, os homens admitindo sua ignorância. Sabe? Por isso Moisés declarou, as coisas reveladas são para os homens, as não reveladas são para Deus. Né? Então tem aquela história que parece que é atribuída a Agostinho, né? O que Deus fazia na eternidade antes de criar os mundos? Me parece que foi Agostinho que respondeu. Ele preparava o inferno para os curiosos. Então, para com essa curiosidade que atazana a vida do pastor. Não faça a pergunta que ninguém sabe, respondível. Tá bom, Mateus? Antônio, eu estou aqui lembrando, tem uma frase do Calvino, né? Quando a soberania de Deus se cala, eu paro de inquirir, né? É verdade, é verdade. É aquilo, né? É aquilo que Paulo faz, né? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. O Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que a meta da pregação é fazer o homem calar a boca. Sabe? Ficar mudo e não tentar argumentar. Sabe? Porque argumentar contra aquele que me dá capacidade de argumentar. Toda vez que eu começo essas discussões, elas não duram 30 segundos na minha oração. Porque a ideia de que eu estou passando informação para Deus e que no lugar dele eu faria melhor, é um nonsense completo, não faz o mínimo sentido. Até para não cair naquela piada que você conta lá do São Paulo, né? Que a coisa vai ficar tão ruim que até eu estou com medo, né? Pois é. Ou então aquele profeta que falou, não te preocupes, meu servo, o camarada no modo tribulação, não te inquietes, meu servo, porque eu farei o que estiver ao meu alcance para vos ajudar. Então, o que escapar ao meu controle, aí você está perdido mesmo. Okay. Tem 3 perguntas, tem uma aqui que é a seguinte, Antônio, eu acredito, Varley, eu acredito que já ouvi você falar que seremos a 4ª pessoa da Trindade, pois seremos um só com ele. Não, isso aí foi uma forma figurada, que eu disse o seguinte, que a Trindade é um balé eterno, é uma grande dança, é uma celebração, e que desse transbordamento de felicidade, Deus decidiu incluir uma 4ª pessoa na Trindade, que seria a sua igreja. Mas é claro que eu não estou falando da igreja se tornar divina. É uma forma apenas de ressaltar o ponto que nós temos o privilégio de participar dessa festa de amor, que hoje o pai tem uma filha. Né?
chamada igreja. E aí Jesus tem irmãos. Tem duas perguntas. Eu vou pedir que você, Antônio, se puder, responda, porque essa é um complemento de uma pergunta. Bom. Agora, a que vem a seguir, eu quero que você preste muita atenção, que ela é uma pergunta de um assunto contemporâneo, mas ela é muito sensível. Então, aqui, o Davi diz assim, voltando àquela questão de Jesus não saber da vinda. Mas se Jesus sabia, por que ele não disse que sabia, mas não queria dizer? Porque ele é soberano, então poderia fazê-lo. Confesso que, então, a tradução, a versão do português, cria um pouco de confusão. Eu sempre me fiz essa pergunta, porque Jesus é Deus, então ele devia saber quando viria. Ele não disse porque não competia aos homens saber. Não, ele está dizendo ali que ele não sabe, segundo a sua natureza humana. Segundo a natureza humana, ele não podia estar em Jerusalém e em Atenas ao mesmo tempo. Sabe? Segundo a sua natureza humana, ele não era onipresente. Sabe? Isso. Agora, então, a sua natureza humana tinha limitações físicas, emocionais e tal. Sabe? Então, é uma loucura você dizer que o Deus, né, o Deus Filho, o Verbo, morreu na cruz, que durante aquele final de semana Deus deixou de ser trino. Não faz o mínimo sentido. Agora eu queria, Antônio, a pergunta da Mariana, ela é extremamente complexa, eu acho. Você pode ter tempo aí para responder, mas é sensível. Ela é uma pergunta bem honesta. Ela diz o seguinte, Antônio, eu gostaria de saber como deve ser o nosso posicionamento como cristãos diante dessa situação exposta na mídia, da criança de 10 anos que engravidou após ser vítima de um estupro. Como advogada, eu entendo que ela foi vítima, não só do estuprador, desculpem, mas do hospital e da juíza, tendo em vista que o ordenamento jurídico permite o aborto nesse caso. Não se trata de uma interpretação da lei, mas de aplicação. Enfim, mas do ponto de vista cristão, que é o que mais me importa, como poderia ser resolvida uma situação como esta, por se tratar de uma criança, 10 anos engravidou, né? E uma gravidez que foi fruto de um estupro? Olha, eu acho que nós temos que pensar nessa pergunta do ponto de vista do que significaria para as nossas vidas estar no lugar dessa família e dessa criança. Primeira coisa, eu diria o seguinte: calem a boca, não se metam nisso. Só deem opinião se forem solicitados por mim. Sabe? Então, se tivesse acesso a essa família, eu me colocaria ali em silêncio. Choraria, porque eu sou pai de uma menina de 11 anos. Expressaria minha dor. E com santo temor, em espírito de oração, eu abriria a minha boca, caso solicitado. E em amor, espírito de oração, silêncio, eu estaria ao lado dessa família para apoiá-la na decisão que viesse a tomar. Os dois lados dessa discussão, no meu modo de ver, estão equivocados. Sabe? Você chegar e dizer que tem que abortar, você tem que ter um conhecimento profundo da vida dessa menina, dessa família, que se passa no seio desse lar, para você dizer que, para eles, essa é uma decisão tão fácil quanto seria para a sua família. E você, em nome da santidade do feto, forçar essa menina a ser mãe, eu diria o seguinte: Deus não te chamou para se meter nessa. Sabe? É como Jó. Você está vendo Jó com halitose,
sabe? Você está vendo Jó. Só um minutinho aqui, que eu acho que a minha cadelinha está querendo sair. Aqui, essa. Pronto. Então, lá eu estou vendo o servo de Deus, Jó, sabe? Cheio de feridas no corpo, enlutado, com uma mulher louca do seu lado, sabe? Aumentando seu desespero, sabe? O que fazer? Não multiplicar as palavras, chorar. Que eu faria isso. Chorar, eu não estou habilitado a entrar nesse santo lugar. Eu não me sinto, não tenho competência para isso. Eu acho que quem fala, né, deveria ter vergonha na cara de assumir o compromisso de socorrer essa família, sabe, do ponto de vista das consequências da decisão, seja qual for, sabe, a ser tomada. É isso, essa é a minha resposta. Ok, Antônio. Diva, você quer falar? Pode desmutar. Para você fazer a sua consideração. Só assunto sensível. Oi, posso? Pode, claro. Claro que essa questão ela é muito delicada, mas eu estava digitando ali no chat que, com todo respeito, Antônio, eu não vejo assim como os dois lados e lados errados. A gente está falando de criança. Eu acho que o principal aí é a criança. Do aborto em si, não estou falando que tem que abortar, tem que não sei o quê, no sentido das mulheres e dessa briga que há, que o corpo é meu, as regras são minhas. Eu acho que isso é uma outra discussão. Agora, nessa situação, é uma criança e já existe lei para isso desde, acho que 1940, e a mãe e a criança, elas foram até o hospital para que isso pudesse ser feito. Elas já foram com isso. E o jeito que essa pessoa chamada juíza aborda a criança, porque é uma criança de 11 anos. Então, assim, eu sei que é difícil, mesmo você e na sua posição, falar alguma coisa assim, tinha que abortar, porque isso depois vira uma coisa muito maior. Mas o que tem acontecido muito é que, em nome de Deus, entre aspas, aí aparece os cristãos também, entre aspas, para falar é uma vida, mas não está aí preocupado com tantos milhões na miséria. Então, assim, é só mesmo um desabafo, porque essa coisa mexe muito. E muito ainda porque são mulheres, a juíza e a promotora, tratando com mulheres, que você acha assim, pensaria que teria um pouco, né, de uma compreensão além do chamado normal. Diva querida, olha só, eu fico muito feliz com a sua posição. Eu penso de modo idêntico ao seu, caso eu tivesse tido acesso às informações que você dispõe. O que aconteceu? Por uma série de motivos, eu não leio jornal desde domingo. Eu não conheço os detalhes dessa história. E eu não tomei conhecimento do fato de que a família procurou autorização para praticar o aborto, sabe? Então, nesse caso, no modo de ver, a autorização tem que ser dada,
e eu ficaria do lado dessa família. O que eu estou dizendo é que, diante de um fato como esse, um fato puro e simples, sabe? Sem que você tenha acesso a uma informação dessa natureza, que poderia ser ao contrário, sabe? A melhor coisa é nós nos calarmos. É o que eu gosto, é a forma como eu gostaria que pessoas lidassem com a minha família se esse fosse meu drama, sabe? E então, ao me aproximar de uma coisa como essa, sabe, acho que a primeira atitude é o silêncio empático, a empatia, a solidariedade, sabe, a compaixão. Agora, o que você está dizendo, eu acho que eu deixei claro na minha resposta, porque ao responder sem ter acesso à informação que você acabou de me passar, eu disse o seguinte, que a nós nos caberia ficar do lado dessa família, seja qual for a decisão que ela tomasse. Isso eu deixei muito claro, sabe? Então, porque qual é o meu medo? É você chegar dizendo é uma criança, sabe? Só que as crianças variam em entendimento. Se eu falar para você da complexidade da minha cabeça quando eu tinha 11 anos, sabe? Não tinha como eu comparar a minha cabeça com a cabeça de grande parte dos meus amigos. Não havia espaço nem para interlocução. Quando eu me torno adolescente, eu me torno uma pessoa profundamente filosófica, sem ter com quem conversar, praticamente. Sabe? Então, a gente sabe de crianças que, com 4 anos, o Jonathan Edwards fala sobre isso no avivamento lá de Northampton, de uma menina chamada Phoebe, né? Phobebe. Ele fala do impressionante discernimento espiritual dessa menina, da sua capacidade. A Bíblia fala de João Batista no ventre de Isabel se regozijando com o nascimento de Cristo. Então, nós sabemos de crianças, né, sabe, que desenvolve uma sensibilidade em relação à vida e tal, que é uma coisa impressionante, extraordinária. Então, você se aproxima de uma coisa como essa, primeiro você tem que saber que criança é essa, quais são os valores da família, como que você lida com um fato como esse. Então, você tem que conhecer muito da cultura e tal. Agora, a partir do momento que essa família expressa um desejo, sabe? Então, cabe a você chorar. Estar ali ao lado e dizer, eu estou contigo, sabe? Não vou abandonar, seja qual for, ainda que você tome a decisão que eu não tomaria se estivesse no seu lugar. Então, estou te dizendo, Diva, eu só estou falando tudo isso para te dizer o seguinte, que eu fico feliz de você pensar assim, porque eu penso igual a você, sabe? E também fico feliz de você, em amor, ter discordado de mim. Eu quero muito isso aqui entre nós, sabe? Não, de você sempre. Eu vi algo, olha, Antônio, é isso mesmo. Não bateu, não concordo. Achei excelente essa sua participação, foi muito honesta. E só assim nós vamos crescer. Mas eu espero que tenha deixado clara a minha posição, que, aliás, eu acho que já tinha deixado claro até antes da sua intervenção, onde eu falei, seja qual for a decisão que essa família tomar, a nós nos cabe estar com ela. Sim, só mais uma observação é que não no caso específico, eu acho que não dá para poder comparar ou colocar como similar essas experiências de que nível de intelectualidade filosófica no seu meio, no seu tipo de criação, você já tinha aos 11, a outra menina, que é o exemplo aí de discernimento espiritual. Em que aspecto? Esta criança, como infelizmente outras e tantas nesse momento, ela foi estuprada. Então, assim, né, é uma criança e é uma coisa, é uma violência. Então, eu só estou compartilhando mesmo a questão que fica mesmo na cabeça da gente. E, é claro, nós estamos aqui entre cristãos discutindo uma situação que a gente é confrontado todo dia.
mas não acho que tem que ser no dia a dia nenhum tipo de cabo de guerra, nada disso. Uhum. Mas tem situações que dá para silenciar e chorar junto, porque você está perto, e apoiar. E dá para poder também, de longe, e quando o assunto vem, porque o assunto tá aí, e quem trabalha, tem esses círculos todos, a coisa é discutida. Aí eu falo pessoalmente, aí eu exponho a minha decisão, a minha posição. Mas isso sou eu no meu contexto. Uhum. Com você, que eu falo assim, é conhecido e tem uma referência, e é claro, qualquer palavra ou qualquer gesto poderia ser interpretado de diferentes maneiras, principalmente de quem fica Uhum. vigiando para fazer essa mesma É, coisa. é, é. Mas ok, nós estamos de acordo, sim. Diva, é isso mesmo. Olha, a resposta que eu dei não foi no sentido de me preservar nessa live da, da acusação de abortista. Minha posição é clara. Eu já falei, inclusive no outro caso que houve, eu deixei claro o meu ponto de vista. Ficar do lado da família, ainda que a família tenha escolhido o aborto. Agora, o que nós não podemos é perder de vista o fato de que é possível uma criança, sabe, né, não querer. É possível a família e a criança, e juntos, com lágrimas, com uma série, não querer. E aí você vai praticar uma outra violência contra a criança, exigindo que ela vá de encontro aos seus sentimentos, à sua consciência, dizendo que você está em... Por isso que eu digo, o meu approach inicial é o silêncio, sabe? Em amor, sabe? O silêncio solidário, empático, sabe? Agora, a mínima expressão da vontade da família é estar com ela, seja qual for a decisão a ser tomada. Tudo bem, Diva? Obrigado, viu? Tudo bem, Bom, Antônio, tranquilo. Obrigada a você. Valeu, Dil. tem uma última pergunta ainda dentro desse contexto, que é a seguinte, Antônio, como esses casos estão se repetindo, ou tornando mais públicos, embora você trabalhe com questões de pobreza da sociedade, você não acha que está na hora de nós pleitearmos punições mais severas para casos como esse, punições para o estuprador? Está falando em relação, porque dois casos midiáticos, né? Crianças, adolescentes de casa, enfim, porque a ponderação é que não cabe à igreja, então, pleitear que as punições sejam mais severas. O que você acha? Olha, eu acredito que punições proporcionais ao delito praticado e que sejam aplicadas com celeridade dissuadem a prática do crime. Embora não possam ser vistas como panaceia. Por que não podem ser vistas como panaceia? Porque nesse caso específico, por exemplo, eu não conheço punição mais severa do que a que um pedófilo sofre. Em qualquer cultura do mundo, e você não precisa de legislação para isso. Se esse cara for parar no sistema prisional, está morto. Ele não pode mais andar pela rua. Se ele for pego, ele vai ser linchado. Não tem isso aí. Não precisa de legislação para isso, não. Nós temos o que já está em curso na cultura de deixar a pessoa apavorada. Ela sabe. Ela vai passar pelas mesmas sevícias, vai viver um inferno. Vai desejar a morte. E o faz. Agora, o que nós precisamos, isso é... Antônio, só para um adendo para a sua resposta. O Felipe diz aqui, olha, eu dei um Google e nenhum dos resultados fala sobre o estuprador
se ele foi preso ou aconteceu alguma outra coisa, quer dizer, ele não é mencionado. Só para o contexto da sua resposta. Pois é. Parece... Então, agora, o fato é o seguinte, que o fato é que quem faz isso faz movido por por um, por um sentimento, sabe, que consegue sublimar o medo. Porque há um acordo tácito, praticamente, na sociedade, em especial no sistema prisional e nas comunidades. Quem pratica esse crime não merece viver. E a morte nunca é lenta. Ou melhor, a morte nunca é rápida. Aquela história, né, que alguém já falou, né, que a diferença entre a colonização inglesa para a colonização espanhola portuguesa é que, no caso dos ingleses, a morte dos escravos que se rebelavam era mais rápida, né? Então, esse é um tipo de crime que a morte nunca é rápida. A pessoa pede para morrer de tanto que ela é barbarizada no sistema. Então, a questão não é essa. A questão de que esse país carece, que esse governo, que diz que é o governo voltado para a família, que, de fato, se torne num governo dedicado a cuidar da família brasileira a partir das suas demandas mais profundas, que estão para além da cultura. A maior ameaça à família brasileira não é o marxismo cultural. Vai falar sobre o marxismo cultural lá nas favelas e tal. A maior ameaça são as condições de moradia. A maior ameaça são relações trabalhistas que tem que botar pai e mãe para trabalhar. E a criança fica solta na comunidade o dia inteiro. Sabe? Esse que é o ponto. Sabe? Falta de saneamento básico, falta de área de lazer, falta de creche nessas comunidades, falta de instrução, sabe? Então, é claro que essa ação profilática ela seria muito mais, eu diria, muito mais eficaz para se combater esse crime hediondo do que, sabe, as aplicações mais draconianas da lei, sabe? Porque esse é um tipo de crime que a melhor forma da sociedade se guardar dele é instruindo os seus filhos, as crianças, criando modelos de sociedade em que essa prática se torne cada vez mais rara, cabe em razão do nível de transparência, do nível de instrução, de educação, essa coisa toda. Porque nós estamos lidando com psicopatologias severas. Nós estamos lidando com uma coisa que bestial. Bestial. Foi que outro dia eu tenho um grande amigo que ele trabalha conosco no Rio de Paz, que ele passou 5 anos no sistema prisional. E ele falou de ter visto, deles terem testemunhado, de detento ser encontrado no Boi, que é o banheiro que serve a cela, se masturbando olhando para a revista da Mônica. O cara falou isso para mim, sabe? E também a descrição das cenas de violência sexual, né? A palavra estupro ela só cabe quando a violência é sofrida pela mulher. No caso do homem, não. E aí, uma vez eu perguntei para ele como é que pode um homem ter ereção diante do traseiro de um sujeito em agonia. Isso é uma patologia. Vocês me perdoem falar nesses termos, mas é uma patologia. E esse que é o ponto, né? Nós temos na sociedade um percentual de pessoas que não se sujeitam ao discurso racional,
que não entendem essa linguagem do medo, sabe? Elas são dirigidas por esses fatores inconscientes, pavorosos, e que as tornam tão ávidas pela satisfação de um desejo, a ponto delas desconsiderarem, eu diria, a pena mais dura a ser aplicada a um criminoso no nosso país, e que não é prescrita pela legislação brasileira, é prescrita pela cultura. Quem o fizer tem que morrer lentamente, até pedir a sua própria morte. Tamanha agonia. Olha, terminamos aqui, mas só para dizer, Antônio, que você está refletindo uma cultura, não é uma opinião pessoal. Vou ler o que a Heloísa colocou aqui. Ela diz assim, olha, eu já vi morte na carceragem e linchamento, e era um acordo tácito com a polícia para que atrasasse a prisão e não houvesse nem tempo de chegar à delegacia. Uhum. Então, é isso aí. Esse é aquilo, né? Isso é a maior prova que o relativismo filosófico ele só funciona para a discussão acadêmica no âmbito, sei lá, de uma universidade, na academia. Porque, diante de um crime como esse, todos os seres humanos são levados a dizer que há comportamentos que são hediondos. Sabe? E pronto. E é isso que o cristianismo ensina. Só que o cristianismo não restringe essa avaliação a esse tipo de prática. Sabe? Que é hediondo também você fomentar um modelo de sociedade que coloca uma menina de 11 anos à mercê de um homicida, né? Como esse. Né? Isso é um homicídio. Acabou, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, Antônio. Falou, queridos. Deus abençoe aí, pessoal. Muito obrigado. Hoje eu acho que hoje nós temos um momento especial. A participação da Diva deveria ser aí, entrar para os anais da história da escola de discípulos, que ela, com muita educação, sabe? E falando de uma coisa que lhe tocava muito a alma, discordou de mim. Eu achei isso sensacional. Tá bom? Um abraço. Tá, um beijão. Obrigado, gente. Boa noite Jesus, para todos. Deus dos guarde, tá? Boa noite. Valeu. Já começou? Começar agora. Não quero deixar uma coisa. 3 aulas. Eu acho que você é uma graça. Será que eu... É isso que eu falei para ele. Eu vou trocar esse... Mas na verdade eles têm que trocar, né? Você vai descontar no aluguel? Pois é. Vou discriminar na notinha lá no... Coisa e a mão de obra. Serviço. O João falou que vai ficar lá mesmo.
Nossa, não deu? É sim, tem peixe. Tem que empurrar esse negocinho, hein? Até fechar. Esse copo aí. Hã? Vai.